Abra o seu coração, aproveite esse tempo, esses poucos minutos. Não olhe para o homem, irmãos. Nós não viemos aqui para impressionar ninguém, fique tranquilo. Deus não divide a glória dele com ninguém. Eu não vim aqui demonstrar desenvoltura de oratória. Eu gosto de oratória, é bom, eu gosto também dessas coisas. Mas nós viemos aqui proclamar Jesus. Então, abra o seu coração. É uma conferência de fé, uma conferência de milagres. E as pessoas hoje, há uma campanha tão forte para descredibilizar a palavra de Deus, para descredibilizar os dons do Espírito Santo, para descredibilizar a igreja de Deus, mas Deus ainda tem os servos dele, irmãos. Deus ainda tem, Deus ainda faz. Creia nessa verdade. Eu não sei o que as pessoas veem hoje, Instagram, tudo. Eu acesso a internet desde 93, quando chegou no Brasil. Eu já tinha e-mail quase antes disso, BBS, era uma plataforma digital. Tive empresa de informática. Eu não sou contra a tecnologia, não. Pelo contrário, eu tenho autoridade para falar sobre isso. Mas o que eu quero dizer, irmãos, é que assim como a fé vem pelo ouvir, a incredulidade também vem pelo ouvir. Então, desarme-se nessa noite. Eu não posso curar ninguém aqui, mas Jesus pode. Amém? Então, tudo que nós vamos ver aqui nos próximos minutos, e eu falo isso baseado naquele a quem temos crido. Não é a minha grande fé, não, mas é o nome de Jesus. Ano passado, eu e minha esposa, foram 252 reuniões como essa. Você já pensou, pastor? 252 reuniões, em 4 continentes. Nós tivemos 2 vezes na Europa, tivemos na Ásia, no Japão, a 3ª viagem, tivemos na África, tivemos em tribos indígenas, tudo ano passado, desde que saímos, tivemos aqui, né? Então, irmãos, nós não viemos aqui de brincadeira. Eu não vim aqui por interesse pessoal, eu falo isso por causa da câmera, não é os irmãos. Mas nós viemos aqui com uma palavra. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Os valores que estão em jogo nessa noite são valores eternos. Onde passarás a eternidade? Talvez tenham pessoas aqui que, se morrerem hoje, essa é a verdade, irmãos, estarão dando um salto para uma eternidade longe de Deus. É bonitinho essa palavra, né? Mas leia-se inferno de fogo eterno. Talvez tenham pessoas que, se morrerem hoje, estarão dando um salto nas trevas. Então pense nisso. Quando você vê um testemunho aqui, irmãos, é Jesus que está fazendo. E nós vamos ver muitos testemunhos. O Senhor vai curar simultaneamente. Se fosse uma cura, já estaria maravilhoso, né? E não é grande fé, como vemos aí fora, né? Eu vou profetizar, grande fulano de tal. Se eu sou homem de... Irmãos, é o nome de Jesus que está fazendo tudo isso. Que o homem desapareça. Eu, se pudesse, apertava um botão aqui, sumia daqui, e que o Espírito Santo apareça nesse lugar. Amém? Estamos de acordo? Amém? Eu estou com a minha querida esposa, estamos casados há 25 anos, bodas de prata. Olha só, eu era pequeno, minha tia fez bodas de prata, né? Hoje eu já troquei. Hoje eu virei minha tia, meu tio, bodas de prata, mas nós estamos há 25 anos, temos 2 filhos, eles estão pregando a palavra, são estudantes, né, jovens, mas eles estão pregando a palavra de Deus. Lá em Portugal, pregaram ontem em Portugal, foi transmitido, né? E continuando o legado que o meu pai deixou. Meu pai foi um pastor antigo da Igreja Batista, ele deixou um legado, e isso é motivo de muita alegria para nós. Amém, irmãos? E nós vamos agora, dia 29/4, completar 25 anos. Nós vamos estar pregando no Japão. Então eu tenho que ir em algum lugar especial lá, né, irmãos? Aquelas cerejeiras de Kyoto. Tem uma roda gigante lá em Fuji. Então, estamos muito felizes. E Deus tem colocado uma palavra no coração dela. Eu gostaria que ela compartilhasse com os irmãos. Aleluia! Vamos aquecer o nosso coração com a palavra de Deus, com a fé, porque nós cremos em milagres, amém? Cremos que essa noite é uma noite de milagres. A sua vida é um milagre. Tudo aquilo que Jesus já fez na sua vida é um milagre. O nascimento de Jesus foi um milagre. Hoje eu vinha no carro, juntamente com os 2 pastores que estavam conosco.
Eles estão aqui? E eles, glória a Deus, estávamos lendo, né, o Evangelho de Mateus, o 1º e 2º capítulo, onde a Bíblia fala sobre Jesus, e nós sabemos que Jesus é aquele que salva, Jesus é aquele que cura, e quando os anjos anunciaram o nascimento de Jesus, uma palavra que veio é que o nome dele é Emanuel, Deus conosco. E eu tenho uma boa notícia para você. Isaías, o profeta messiânico, ele falou muitas profecias a respeito de Jesus. E entre elas ele disse que o seu nome é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Esse é o seu nome. Sabe, eu tinha um texto em mente, mas o Espírito Santo colocou na minha mente e no meu coração uma palavra áurea para tudo aquilo que Jesus quer operar nesta noite. Sabe, nesse livro do profeta messiânico, profeta Isaías, há um texto tão relevante a respeito da vida de Jesus, que no tempo passado foi achado até que esse texto foi colocado, não existia, de tão detalhadamente fala a respeito daquilo que Jesus vivenciou. Mas mais tarde, depois que Jesus ressuscitou, no nosso século, já foi achado outros pergaminhos que provam que esta palavra é verdadeira, ela não foi inserida, ela é a palavra de Deus, e ela nos revela, desde o Antigo Testamento, a respeito de Jesus, o Cristo, o Messias, e tudo que Jesus tem feito neste lugar, e aquilo que Ele vai fazer hoje, é para mostrar que Ele é o Messias, o Salvador do mundo, o Cristo, e para que possamos crer nele. E você que ainda não entregou sua vida a Jesus, entregue hoje, para que você creia, e crendo nele, tenha vida, e vida em seu nome. Sabe, o texto áureo é Isaías 53, verso 4. Eu sei que muitos aqui já sabem até esse texto de cor, mas tudo que dantes foi escrito, para o nosso ensino foi escrito, amém? E diz assim: certamente Jesus, Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. Talvez você entrou nesta noite aqui e você carrega uma dor no seu coração, uma dor na sua alma. Talvez essa dor tenha se repercutido no seu corpo como uma síndrome do pânico, uma depressão, uma ansiedade, algum tipo de distúrbio. Mas eu tenho uma boa notícia para você. Ele levou sobre si as suas dores Ele levou sobre si. E a Bíblia diz que as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido, mas ele foi transpassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Talvez o que te aflige hoje é resultado de algum mau hábito, é resultado de alguma ação negativa, mas eu tenho uma boa notícia para você. Ele levou sobre si o seu castigo, aquilo que você merecia. E nesta noite, o que Deus tem para nós é a sua graça e a sua misericórdia. Por isso Ele quer curar, por isso Ele quer salvar, por isso Ele quer libertar, não baseado em você, mas baseado naquilo que Jesus fez. E é nessa confiança que nós estamos aqui hoje, estamos confiados nele e naquilo que Ele fez. E nós estivemos aqui, foi uma alegria estar com essa igreja, e logo depois estivemos lá no Japão.
E quando estávamos lá, muitos testemunhos vieram daquilo que o Senhor fez em 2023. E entre eles, uma querida pastora, pastora Marília, ela tinha estado na reunião, no culto, em 2023, onde nós estávamos ministrando, e ela estava com câncer no útero. E ela veio à frente, e ali ela recebeu a imposição de mãos, a unção do Espírito veio sobre ela, e ela caiu debaixo da unção. E quando ela estava ali no chão, a mão dela, ela cheia do Espírito, conduzida pelo Espírito, ela mesma tocava no seu ventre. E sabe, quando ela levantou, ela pela fé levantou curada. Mas quando ela retornou no seu médico, um médico japonês, o médico disse para ela: eu tenho 20 anos de medicina, de especialização nesta área. Ela estava com a cirurgia marcada para fazer a remoção do útero devido ao câncer. E ele disse para ela: o seu útero está limpo. Ela foi totalmente curada por Jesus. Algumas coisas que Jesus vai fazer nessa noite, talvez você vai precisar de uma constatação, de um resultado, mas saia daqui crendo, porque Ele é aquele que cura. E ela foi em outro médico, o médico novamente disse: seu útero está limpo, você não tem nada. E ela foi num terceiro médico, e ela fez a biópsia do útero, e o útero dela está limpo, totalmente curada por Jesus. Jesus é aquele que cura, e nós temos declarado que Ele faz, ouça bem o que eu vou dizer, Ele faz com que a mulher estéril seja alegre mãe de filhos. E sabe, a Bíblia diz que pela fé, Sara foi mãe aos 90 anos. 90 anos. E nós temos um testemunho agora que nós vamos colocar nas redes sociais, porque o mundo precisa saber aquilo que Jesus tem feito. Essa irmã, ela veio, ela estava no culto, ela tinha 47 anos. E há 28 anos, ela sonhava, desejava, queria engravidar, casada. E o seu marido também era estéril. Ambos não podiam ter filhos. Para a glória de Deus, ela recebeu a imposição de mãos. O poder de Deus veio sobre ela. Ela também caiu ali debaixo da unção. Ela teve, eu vou falar aqui no microfone, não fique, né? Mas ela começou a vomitar também. Porque às vezes, quando o Senhor quer limpar, Ele não tem problema em fazer isso, queridos. Sai para fora o que é ruim e o bom é a presença do Espírito Santo. Quantos creem nisso? E sabe de uma coisa, ela saiu dali, eu estou contando isso porque ela gravou o testemunho, e no testemunho ela fala isso. E às vezes é importante a gente falar, porque Deus, Ele tem muitas formas de trabalhar. Amém? E sabe, para a glória de Deus, 1 ano depois, nasceu o Noah. E o seu filhinho já tem 1 ano de idade. Ele está tratando da menopausa com um bebê. Ele é aquele que operou no passado, opera hoje e vai continuar operando eternamente. Amém? Atos 4:30, enquanto estendes a tua mão para curar e para que se façam sinais e prodígios, deixa eu cronometrar aqui, por meio do nome, pelo nome do teu santo Filho, Jesus. E aqui tem 3 pontos que eu quero enfatizar, vou ser bem breve, irmãos, estou monitorando aqui o tempo, não vamos passar do horário. Primeiro, há uma mão que está pronta para nos curar. Segundo, ela está também para fazer sinais e prodígios, são 2 coisas distintas. Sinais é uma coisa, prodígios são outras. E esses prodígios são feitos no nome de Jesus, não é no nome de nenhuma organização, não é no nome de nenhum homem, irmãos, não é no nome de nenhum partido político, mas é no nome de Jesus. Tudo que vai acontecer aqui é no nome de Jesus. Não há lugar para 2 reinos aqui, irmãos. O reino de Deus está estabelecido aqui. Qual o impedimento nessa noite para o Senhor não operar? Se nós estamos aqui, você e eu, você parou seus afazeres, você veio porque você ama Jesus, você não veio aqui por causa do homem,
Se nós estamos aqui de boa fé, com a intenção certa no nosso coração, qual o impedimento? Por isso vão acontecer sinais, prodígios e maravilhas aqui. Porque não há impedimento, os céus estão abertos sobre esse lugar. Um dos maiores moveres do Espírito Santo que eu vi, irmãos, foi no período de carnaval, em 1996, na época eu namorava a Márcia, foi em Petrópolis, Casa de Portugal, bairro do Quitandinha, distrito Quitandinha, ali em Petrópolis, e eu nunca tinha ministrado a palavra nesse formato, né, de microfone, né? Mas todos nós já somos pregadores, né, e missionários. Você é um missionário, você é um evangelista. Onde você for, você vai testemunhar de Jesus. Mas um dos maiores moveres do Espírito foi já na sexta-feira de carnaval de 96, quando era num ginásio, e a igreja estava num jejum de 40 dias, e quando acabou a reunião, já por volta de umas 22 horas, mais ou menos, um dos pastores, ele apontou para os adolescentes estavam meio que mais aglutinados, né? E ele falou assim: a unção está vindo sobre os adolescentes. Quando ele falou isso, irmãos, adolescentes caíram debaixo do poder de Deus, tudo junto. Formou-se uma roda enorme, aquela pilha de adolescentes. Eu fiquei gelado. Eu lembro que eu estava dando a mão à Márcia, eu fiquei gelado, irmãos. Eu olhei assim, eu nunca tinha visto aquilo. Eu falei: Deus, o que é isso? E daqui a pouco, eles começaram a profetizar. Eu vi adolescentes, irmãos, e jovenzinhas, e elas saíam de olhos fechados no meio das pessoas, e de olhos fechados, e chegava na frente das pessoas, e a Bíblia diz que se houverem quem interprete as línguas, os segredos dos corações serão manifestos, e as pessoas dirão: Deus está nesse lugar. E chegava na frente das pessoas, e começava a falar segredos dos corações, e ministrar, irmãos, e esses adolescentes começaram a rir, irmãos, com óleo de alegria. Sabe, não estamos falando de risadas sarcásticas, demoníacas, não há lugar para dois reinos, mas a Bíblia diz que Jesus foi ungido com óleo de alegria. Não se espante nessa noite se você vê pessoas rolando aqui no chão de rir, e Deus curando o interior, irmãos, dando experiências. Quando o Senhor restaurou a sorte dos que estão em Sião, né, a nossa boca se encheu de riso. E eu vi aqueles adolescentes rindo, eles riam dos problemas, eles riam da derrota do inimigo, e eles saíam, irmãos, profetizando e falando em línguas e rindo. Eu falei: Deus. Sabe, irmãos, eu lembro que eu vi uma criança de 5 anos de idade, ela rolava igual um rolo compressor de um lado para o outro, sozinha. E um amigo meu que estava como bêbado, profetizando, Atos 2, 12, quando veio o poder de Deus no dia de Pentecostes, as pessoas pensaram que estavam bêbados, estão cheios de vinho novo. E Pedro falou: não, é o que foi dito pelo profeta Joel, que derramarei do meu espírito sobre toda a carne. E esse meu amigo, ele parecia bêbado, as pessoas eram levadas para os alojamentos carregadas. Tinha que carregar, e jogava lá, ia buscar os outros. Ninguém procurava cama, ninguém procurava comida, ninguém procurava nada. Havia uma presença manifesta ali. Eu perguntei a esse meu amigo: por que ela está rolando desse jeito? E ele falou: ela está esmagando os problemas. Bom, quem sou eu para poder interferir? Deixa o Espírito Santo fazer. Sabe, irmãos, quando a visitação de Deus vem, quando a glória de Deus vem, não é à toa que em Atos você lê que em cada alma havia temor pelos sinais que eram operados. Não medo, irmãos, eu estudo a graça de Deus, escola dominical desde criança. Não. Mas era uma profunda convicção, uma profunda reverência de que havia uma visitação sobrenatural, irmãos. Que Deus possa imprimir esse temor no nosso coração nessa noite, irmãos. Quando Ele começar a fazer, quando essa mão se manifestar, o texto diz que a mão, ela está estendida para curar. Ela não está estendida para nos bater com um pedaço de pau na nossa cabeça. Esta mão, ela não é aquela mão misteriosa que apareceu em Daniel, irmãos, como um juízo na antiga aliança. Os irmãos conhecem, né? Mene, mene, tekel, parsis, né? Pesado foste na balança. Não, irmãos, esta mão, na nova aliança, de superiores promessas, Atos 4:30, diz que ela está estendida para nos curar.
Várias vezes você lê nas Escrituras a expressão a mão do Senhor. Ezequiel 37:1, veio sobre mim a mão do Senhor, e ele me fez sair no Espírito do Senhor e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos. Também em Atos 11:21, e a mão do Senhor era com eles, e grande número creu. Se o irmão puder projetar tudo, versão Almeida Corrigida e Fiel. E a mão do Senhor era com eles, e grande número creu e se converteu ao Senhor. Sempre que esta mão se manifesta, ela tem um propósito. Sempre que você vê Jesus realizando curas, sinais, prodígios e maravilhas, você vai ler o texto seguinte, você vai ver que e creram maravilhados, e crescia mais, e acrescentava mais. Tudo que Deus vai fazer nessa noite, Ele tem um propósito, irmão. Ele não vai mover um dedinho aqui sem propósito, fique tranquilo. Na cura de Enéas, quando Pedro ministrou sobre Enéas, ele já há 8 anos na cama, os irmãos conhecem Enéas, Jesus Cristo te cura, levanta, arruma o teu leito e anda, e ele imediatamente foi curado. Olha o que diz lá em Atos 9:35, viram-no todos os habitantes de Lida e Sarona, os quais se converteram ao Senhor. Então, irmãos, quantas curas o Senhor tem realizado, quantas famílias têm sido alcançadas através da cura. Também em Atos 9:42, quando Pedro ministra sobre Dorcas, e Dorcas ressuscita no nome de Jesus Cristo. Olha o que diz lá, Atos 9:42. Isso se tornou conhecido por toda Jope, e muitos creram no Senhor. Guarde isso, irmão, sempre que você vê, principalmente em Atos, e creram, e creu maravilhado, e creram, e crescia mais a multidão. E a mão, ela está estendida para nos curar. Eu não vejo uma mão, eu ainda não vi uma mão, irmãos, colocando os ossos do pé no lugar. Eu não vi ainda uma mão colocando os ombros, o estômago, a bexiga no lugar, irmãos. Mas eu sei que há uma mão. Eu ainda não vi em visões, eu creio em visões. Mas Jesus falou, bem-aventurados aqueles que não viram e creram. Há uma bem-aventurança para nós. Eu estava numa reunião lá em João Pessoa, e quando comecei a palavra, uma irmã do meu lado esquerdo, ela apagou na cadeira assim, ó. Era como se desligasse o disjuntor, assim, ó. E eu parei, eu sabia que era o poder de Deus tocando nela, ministrando bênçãos. E logo assim ela se recuperou, os parentes olhando. E eu falei, irmão, o que aconteceu? E ela falou, uma mão me tocou, ela falou, eu senti uma mão tocou nas minhas costas, foi o que ela falou. Isso está gravado. Ela falou, uma mão tocou nas minhas costas. E depois ela falou que as dores tinham saído. Sabe, irmãos, Pedro teve essa experiência de um arrebatamento de sentidos. Atos 11:5, olha o que diz lá. Pedro teve uma visão, eu não vou entrar nesse detalhe agora, mas antes de ele ter uma visão, aconteceu algo com ele, olha lá. Estando eu orando na cidade de Jope, tive num arrebatamento de sentidos uma visão. Na versão NVI diz, Pedro então começou a explicar-lhes exatamente como tudo havia acontecido. Eu estava na cidade de Jope orando, caindo em êxtase, tive uma visão. Sabe, irmãos, não se espante se você vê pessoas caindo debaixo do poder de Deus. Quando Maria Udiofieter, Deus a chamou para o ministério, e o livro Generais de Deus conta, ela era uma vozinha, irmãos, e com as suas mãozinhas as enfermidades eram demolidas, auditórios com 25 mil pessoas, e nós estamos falando de 1912, quando não havia, irmãos, os entretenimentos como temos hoje, e uma mulher pregadora era também algo novo na cidade, e eles armavam grandes tendas, e grandes milagres aconteciam. No início do ministério da senhora, da Maria Udieter, irmãos, Deus mostrou a ela campos de trigo, e esses trigos eles caíam, e o Senhor falou para ela que o ministério dela seria marcado por pessoas caindo debaixo do poder de Deus. E o que acontecia nas reuniões atraía todo tipo de pessoas, iam bêbados, iam motoristas, professores, médicos, jornalistas, prostitutas, lavadeiras, todos os tipos de profissionais. E quando chegavam, irmãos, muitos que iam para criticar, eles eram capturados pelo poder de Deus. E eles caíam debaixo do poder de Deus.
E quando muitos estavam no chão, Deus mostrava uma cena do céu e do inferno, e eles levantavam entregando a vida a Cristo. Não se espante nessa noite se você ver pessoas caindo debaixo do poder de Deus. Ele vai tocar simultaneamente aqui nesse auditório, por todos os lados, irmãos, não temos controle. Quando a unção de Deus sobre nós, e quando eu digo sobre nós, não é sobre a minha vida, sobre cada um de nós como igreja, quando esta unção se manifestar, você vai ver que ela se manifestou. Porque a palavra diz lá em 1 Coríntios 12, que a manifestação do Espírito, 1 Coríntios 12, 7, desculpe, mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Tudo que Deus vai fazer aqui, Ele tem um propósito. Essa palavra manifestar, tornar manifesto, visível, Ele pode curar o ombro, não precisa mover o ombro, mas Ele faz como Ele quer, Ele está manifestando o poder dEle para que nós creiamos que Ele é o Filho de Deus. Versículo 6, 1 Coríntios 12, 6 diz que há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Eu creio que nós vamos ver nesses dias manifestações do poder de Deus que nós nem sonhamos, irmãos. Pensamos que sabemos tudo, nós nem imaginamos. Ficou em livros de história, ficou em Atos dos Apóstolos, mas Deus está restaurando nesses dias. Nós vamos ver, provai e vede que o Senhor é bom. Quantos estão preparados para as manifestações do Espírito Santo? Nós vamos ver, irmãos, coisas maravilhosas. Nós temos testemunhos, poderia contar alguns, eu vou estar tentando falar, mas vamos prosseguir. Esta mão, ela também está estendida para nos salvar. Isaías 59:1, eis que a mão do Senhor não está encolhida, para que não possa salvar, nem agravado o seu ouvido, para não poder ouvir. Que promessa maravilhosa. A mão está estendida para curar, e ela não está encolhida para que não possa salvar, porque o trem do Evangelho desliza sobre dois trilhos paralelos, salvação e cura. Mateus 16, 26, pois que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro, se perder a sua alma, ou que dará o homem em recompensa da sua alma. Ele carregou, irmãos, as nossas dores, Ele carregou as nossas enfermidades. Salmo 103 vai dizer que Ele é o que perdoa os nossos pecados e sara as nossas enfermidades, e isso aponta para a cura e aponta também para a salvação. 1/3 do ministério de Jesus era curando os enfermos. Mateus 4, 23, que palavra maravilhosa! E percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas suas sinagogas e pregando o evangelho do reino e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. Enfermidades e moléstias são duas coisas distintas. Talvez não tenham enfermos aqui, irmãos, porque a palavra enfermo, e eu falei aqui da outra vez, ela vem do latim infirmum, aquele que não está firme. Se houvesse enfermos aqui, nós iremos ver ambulâncias parando aqui na porta da igreja, iremos ver colchonetes, pessoas trazendo em lençóis, pessoas em macas, pessoas com cilindros de oxigênio, pessoas moribundas, pessoas esqueléticas, raquíticas, irmãos, pessoas acamadas, irmãos, mas talvez tenham pessoas aqui, debaixo de moléstias, debaixo de dores, talvez um problema no joelho, apenas um exemplo, talvez um problema no joelho, talvez um problema no fêmur, talvez um problema nos pés, talvez um órgão disfuncional, talvez um problema no estômago. Jesus curava também das moléstias, e nós vamos clamar o nome dele aqui, irmãos, e a palavra diz que todo aquele que clamar o nome do Senhor será salvo, e nós sabemos que essa palavra salvação é salvo, curado, proteção, tudo isso os irmãos sabem. Então, a mão do Senhor está estendida para curar, e está também estendida para nos salvar. Você que ainda não teve um encontro pessoal com Jesus, eu sei que nessa reunião a maioria já tem o Senhor, mas você que ainda não fez essa decisão por Cristo, que hoje possa ser o dia da tua salvação. Oh, que dia de confusão será, que dia de vergonha será, irmãos, quando para aqueles que partirem para uma eternidade sem Deus. Que dia de vergonha será quando abrirem os relatórios, irmãos, e a Bíblia diz que aquele que não foi achado escrito no livro da vida do Cordeiro foi lançado no lago de fogo e enxofre, que é a segunda morte. Eu estou citando a Bíblia, irmãos. Que dia de vergonha será quando as pessoas derem as desculpas. Ah, Senhor, eu quase me batizei. Ah, Senhor, eu quase segui a Ti. Ah, Senhor, eu vinha na igreja. Eu fazia campanha. Sabe, irmão, Jesus falou para Nicodemos, necessário vos é
nascer de novo, importa-vos nascer de novo. Aquele que não nascer da água e do Espírito jamais poderá ver o reino de Deus. Eu vi um vídeo, rapidamente apareceu para mim, de uma jovem que falou: eu não me importo de ir para o inferno, eu quero fazer uma festinha lá com os meus amigos, eu quero ir para lá porque eu vou fazer uma festa lá. Oh, que mentira, oh, que engano, irmãos, não há festas naquele lugar, não haverá piqueniques naquele lugar, nenhuma oração respondida, nenhuma viagem de férias, nenhuma gota d'água. O único lugar, irmãos, onde uma única gota d'água é suficiente para refrescar uma sede eterna. Nenhuma oração. Irmãos odiarão irmãs, irmãos, filhos odiarão pais, pais odiarão filhos. Pense nisso. Eu não quero assustar ninguém aqui, eu não vim aqui com pregações moralistas, irmãos, mas é a própria Bíblia que diz que é o Espírito Santo que vai convencer o homem do juízo eterno. Então nós estamos pregando todas as doutrinas da Bíblia, mas a boa notícia é que você não vai para lá, porque você vai entregar a sua vida a Jesus hoje. E a palavra que garante, irmãos, que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Quem poderá ser salvo, irmão Davi? Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Vamos repetir? Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. A Bíblia diz: porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Ele veio nos curar, ele veio nos salvar, e veio também, o texto diz, fazer sinais. Quais sinais? Marcos 16, 15, o texto continua, Atos 4, 30, e para que se façam sinais, estende a mão para curar, e para que se façam sinais. Quais sinais? E ele diz a lista lá em Marcos 16, e disse-lhes: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura, quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado, e estes sinais seguirão aos que crerem. E ele dá uma lista aqui de sinais, mas o que eu quero me ater aqui é a parte 18b, e porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Por isso vão acontecer curas aqui, irmãos. Não é para promoção pessoal, seguidor, grande fulano de tal, eu vou profetizar. Não, irmãos, ele vai confirmar a pregação do Evangelho. Deixa eu lembrar você o que é pregar o Evangelho. Pregar o Evangelho, irmãos, é anunciar o endereço do céu. Jesus deu o endereço do céu, quando ele falou: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai, a não ser por mim. Pregar o Evangelho é anunciar que não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Quantos estão em Cristo Jesus? Pregar o Evangelho, irmãos, é anunciar que o homem pecou e que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Pregar o Evangelho é pregar que fomos justificados e nos tornamos justiça de Deus. Aleluia! Então, quando pregamos o Evangelho, e nós estamos aqui pregando a palavra. Eu já vi pessoas falando, né? Só tem milagres e palavra. Bom, estamos pregando a palavra. 20 anos pregando. Eu prego desde os 6 anos de idade para as pessoas, irmão. Estamos pregando a palavra. Quando nós pregamos a palavra, você e eu, Jesus confirma com sinais. Então, ele vai confirmar com sinais. Já está tudo pronto, não tem nenhum detalhe. Eu poderia encerrar aqui e sair correndo aqui, irmãos. Já está tudo pronto. Você está feliz com isso? Decolagem autorizada, não é assim? Já está tudo pronto. Quando pregamos a palavra, você e eu, o requisito para os sinais é pregar a palavra. Paulo anunciava-lhes a Cristo. Nós estamos falando que esses sinais, para que se façam sinais. Paulo anunciava-lhes Jesus. Filipe pregava-lhes a Cristo. Jesus, quando ele apareceu no recinto fechado, e ele falou: Pai seja convosco, ele ressuscitou. E ele falou: é necessário que, começando por Jerusalém, a todas as nações se pregue o arrependimento e a remissão de pecados. Bom, estamos pregando o arrependimento e a remissão de pecados. E o que é isso? Cada ser humano que nasce, ele tem uma dívida, mas quando em Cristo somos reconciliados e reconectados, essa dívida ela é cravada na cruz do Calvário, e não há mais condenação, e o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo o pecado, irmãos, e alcançamos a remissão dos pecados. Aleluia! Aleluia! Que bom, irmãos, que estamos pregando a palavra. E ele tem um bônus para quando você prega a palavra. Se você quiser ver
qualquer outro resultado, boas palavras. Existem muitas áreas que precisam, irmãos, mas se você quiser ver curas e sinais, você precisa pregar o Evangelho. Então, quando nós pregamos o Evangelho, olha o que diz lá em Marcos 16, 20. E eles, tendo partido, pregaram por todas as partes, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra com os sinais que se seguiram. Então, cada testemunho que nós vamos ver aqui nos próximos minutos, não precisa torcer para o irmão Davi, não. Ah, Senhor, honra a fé do irmão Davi. Irmãos, o maior interessado nesta reunião é o Espírito Santo. Pode ter certeza disso, irmão. Cada testemunho que nós vemos aqui, ou foi curado disso, é como se o Senhor tivesse com a sineta dizendo: alô, a minha palavra é real. Alô, o Evangelho é real. O céu é real. Então, ele vai confirmar com os sinais. Quais sinais? A cura dos enfermos é um dos sinais. E os sinais são para a salvação. João 20, 30. Jesus, pois, operou também em presença de seus discípulos muitos outros sinais que não estão escritos nesse livro. Estes, porém, foram escritos para que creiais que Jesus é o Cristo, Filho de Deus, e para que, crendo, tenhas vida em seu nome. Então, os sinais, eles são para que você creia que Jesus é o Cristo, e crendo nele tenha vida eterna. Jesus nunca censurou as multidões por causa dos sinais. João 6, 26, olha o que ele diz: na verdade, vos digo que me buscais, não pelos sinais que vistes, mas porque comestes do pão e vos saciastes. Irmãos, antes as pessoas viessem por causa dos sinais. Olha, se você veio hoje aqui por causa dos sinais, seja bem-vindo. Eu creio que Deus pode te curar. Eu não posso curar você, mas Jesus pode. E Jesus, ele falou isso: vocês me buscam não pelos sinais, mas por comestes do pão. Talvez se o pastor anunciasse, comida grátis, churrasco 0800, não ia caber mais pessoas. Ia ter que mudar o trânsito aqui da rua. E Jesus falou isso, ele falou: vocês estão me procurando não porque viram os sinais milagrosos, mas porque comeram os pães e ficaram satisfeitos. Porque ele sabia que os sinais, irmãos, como lemos ali em João 20, 30, é para que creiais que ele é o Filho de Deus, e crendo tenham vida e vida em seu nome. A mulher do fluxo de sangue foi em busca da cura, e ela voltou curada e voltou salva, como eu creio que você pode nesta noite. E o texto continua para finalizarmos: e para que se façam sinais e prodígios, são duas coisas distintas. O termo maravilha também pode se referir, é empregado também como o termo prodígios, são exibições incríveis, demonstrações do poder de Deus, coisas que só Deus pode fazer, irmãos. Maravilhas, Atos 5:12, e muitos sinais e prodígios eram feitos entre o povo pelas mãos dos apóstolos. Também 1 Coríntios, 2 Coríntios 12:12, os sinais do meu apostolado foram manifestos entre vós, com toda a paciência, por sinais, prodígios e maravilhas. Paulo operava em prodígios, os apóstolos operavam em prodígios. Atos 19:11 diz que Deus, pelas mãos de Paulo, fazia milagres extraordinários, irmãos. Também 1 Coríntios 2:4, a minha palavra e a minha pregação, está falando aqui o apóstolo Paulo, não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana, e sim no poder de Deus. Então, ele vai fazer sinais, ele vai curar, ele vai fazer prodígios. E quando você vê um prodígio, você vai saber que é um prodígio. Quando você vê um prodígio, ninguém vai precisar perguntar, você não vai precisar perguntar: ei, será que Deus está fazendo prodígios aqui? Você vai ver que Ele está fazendo prodígios, como vimos agora nas últimas reuniões, irmãos. Uma senhora, esqueci o nome dela, lá no Nordeste, estivemos em Pernambuco. Ela não podia operar o joelho por causa de condições de saúde, problema na coluna, ninguém orou por ela, ela caiu debaixo do poder de Deus. Quando eu olhei, irmãos, ela no chão e o joelho dela articulando sozinho, os dois joelhos, o pé levantou em 45 graus e o joelho articulando sozinho e a coluna mexendo, e o filho dela e a nora, ou vice-versa, a família dela, meu Deus, ela não podia fazer isso, ela não pode fazer isso, e o Senhor curando ela, prodígios e maravilhas nós vamos ver nesse lugar. E ela levantou testificando que as dores haviam desaparecido. E tudo isso, irmãos, para finalizar, é no nome de Jesus, pelo nome de teu santo Filho Jesus. Atos 4:30, o nome sobre todo nome. Filipenses 2:9 e 11, por isso Deus também o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor,
para a glória de Deus Pai. Há cura no nome de Jesus. A conclusão e a aplicação, irmãos, é que há uma mão, essa mão está estendida. Está estendida para nos curar, ela vai se revelar a muitos aqui. Ela não está encolhida para que não possa salvar, e para também fazer sinais e prodígios. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, prodígios e maravilhas, e tudo isso no nome de Jesus. E é esse nome que nós vamos clamar. E há salvação no nome de Jesus. Atos 4:12, em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Vamos clamar esse nome nesta hora. Se puder colocar a música que eu trouxe, fundo musical, e eu quero fazer um convite aqui. Eu não seria louco, irmãos, de ir sem fazer esse convite, de você ter um encontro pessoal com Jesus, de dar essa oportunidade a você. Eu não vou ficar insistindo. Jesus não é batata frita. Ele é o Rei dos reis e Senhor dos senhores. E diante dele todo joelho vai se dobrar, toda língua vai confessar que ele é o Senhor. Mas se alguém aqui nesta reunião, nesta noite, e você entende que essa palavra é para você, você precisa se reconciliar com Jesus, você precisa se reconectar, você precisa ter seus pecados lavados e remidos no sangue de Jesus. E nós vamos ouvir naquele dia, ele vai dizer aos que estão à direita: vinde benditos de meu Pai, que possui o reino, que vos está preparado desde a fundação do mundo. Jesus falou: na casa de meu Pai há muitas moradas, se não fosse assim eu vou-lhe teria dito, vou preparar-vos lugar. Iremos para um lugar, irmãos, onde não haverá mais maldição, onde não haverá mais mentira, onde não haverá mais corrupção, mas onde entrarão somente os salvos e lavados pelo sangue do Cordeiro, onde entrarão somente aqueles que foram escritos no livro da vida. Ele vai dizer aos que estão à esquerda, ele vai separar os bodes das ovelhas, e vai dizer: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno preparado para o diabo e seus anjos. Isso soa como show, isso soa como entretenimento. E eu falei da outra vez aqui, eu sempre falo isso, as pessoas, muitos colocam nos vídeos, isso é circo, isso é show. Eu não respondo, mas a Bíblia responde. A palavra diz que ao homem está ordenado morrer uma só vez, e segue-se o juízo. Isso soa como show, isso soa como entretenimento. De Deus não se zomba, porque tudo que o homem semear, isso também ceifará. O que semeia da carne colherá corrupção, mas o que semeia do Espírito colherá a vida eterna. Qual a semeadura que você está fazendo? O que você vai fazer nesta noite? Nós apresentamos os dois caminhos a você nessa noite. Qual caminho você vai escolher? O caminho da vida, o caminho da renúncia, o caminho de uma vida com Deus, o caminho da oração, o caminho da santificação, caminho estreito, o caminho que conduz à vida, ou você vai escolher o caminho largo, o caminho do pecado, o caminho do inferno, irmãos. Que oportunidade você tem nessa hora. Se alguém aqui nessa noite quer entregar a vida a Cristo, levante sua mão que nós vamos orar por você. Eu não vou ficar insistindo. Há alguém para Cristo aqui nesse auditório?